Ela não veio pedir favor. Ela veio cobrar uma dívida e destruir um império. Existe um momento na vida de certas mulheres, um momento preciso, quase cirúrgico, em que a paciência termina e o plano começa. Maria do Carmo chegou a esse momento. E quando uma mulher como ela decide agir, não é com gritos nem com lágrimas. É com documentos assinados, telefones grampeados e um sorriso que o inimigo só vai entender quando já for tarde demais. Mas antes de falar sobre a queda de Renato Maia, é preciso entender quem ele realmente é. Porque vilões de novela não nascem do nada. Eles são construídos, tijolo por tijolo, por cada pequena vitória que o mundo deixou passar em branco. Renato é o tipo de homem que confunde inteligência com impunidade. Que olha para as pessoas ao redor e só enxerga peças num tabuleiro. Que acredita, com uma convicção assustadora, que merece tudo aquilo que jamais conquistou com trabalho honesto. E é exatamente essa crença, essa arrogância silenciosa e venenosa, que vai ser sua ruína. O perfil psicológico de Renato Maia é devastador quando você para analisá-lo com calma. Ambicioso além da razão. Audacioso além do cálculo. E acima de tudo, ele acredita ser o mais inteligente em qualquer sala que entre. Esse é o erro fatal de certos homens. Quando você se acredita intocável, você para de tomar precauções. Você para de cobrir seus rastros. Você começa a deixar pistas, porque no fundo, uma parte do doentia de você quer ser visto. Quer que todos saibam que foi você. E é essa vaidade oculta que Maria do Carmo vai usar como arma. Porque enquanto Renato caminhava pelos corredores da empresa com aquele sorriso venenoso e controlado, achando que havia ganho, alguém estava trabalhando nas sombras com uma precisão que ele jamais imaginou ser possível. Maria do Carmo e seu advogado Ademar não estavam apenas conversando. Eles estavam construindo uma armadilha perfeita. E a peça central dessa armadilha tinha um nome improvável: Dona Armênia. Pense bem na ironia dessa aliança. Armênia é a mulher que se aproveitou da fragilidade de Maria do Carmo para ficar com suas ações. Que entrou pela porta dos fundos quando Maria estava no chão, pressionada, manipulada, exausta. Que pegou o que não era dela e chamou isso de negócio. E agora? Agora é exatamente essa mulher que Maria do Carmo precisa. Não por bondade. Não por perdão. Mas porque a vingança mais elegante é aquela onde você usa as peças do adversário para ganhar a partida. A visita de Maria do Carmo à casa de Armênia foi um espetáculo de diplomacia calculada. Cada palavra escolhida com precisão. A proposta apresentada com uma calma que disfarçava a intensidade do que estava sendo oferecido. A chance de recuperar os 30 carros roubados, de desmascarar o verdadeiro arquiteto do golpe e de tirar Renato Maia do poder de uma vez por todas. Tudo isso em troca de uma condição simples e absolutamente inaceitável para uma mulher do orgulho de Armênia: devolver as ações. O silêncio que tomou conta da sala quando essa condição foi pronunciada durou apenas alguns segundos. Mas foi um silêncio carregado de décadas. De escolas. De consequências. Armênia regala os olhos. Ergue a voz. Diz que é um absurdo. E Maria do Carmo não recua. Não implora. Não negocia. Simplesmente se levanta, troca um olhar com Ademar e caminha em direção à saída como se aquela fosse a única possibilidade desde o começo. É um blefe. Talvez. Mas é um blefe fundamentado em algo poderoso. O conhecimento profundo de quem Renato realmente é e o que ele ainda vai fazer. Maria do Carmo sabia que, abandonada e sem apoio, Armênia não sobreviveria ao próximo movimento dele. E antes de ir embora, deixou aquela frase suspensa no ar como uma faca: às vezes perder um pouco é a única forma de não perder tudo. E essa frase ecoou. Deus, como ela ecoou. Porque no dia seguinte, Renato confirmou cada previsão que Maria do Carmo havia feito. Com aquela falsa cordialidade de cobra engravatada, ele chegou até Armênia no corredor e disse que sentia muito pelo infortúnio dos carros. Sentia muito. Com aquele sorriso torto que não chegava aos olhos. E então, na reunião do conselho, executou o golpe que havia preparado em silêncio. Propôs o afastamento de Armênia da presidência, alegando negligência, incompetência, incapacidade de proteger os interesses da empresa. E os sócios votaram com ele. Esse é o momento mais frio da trama inteira. Não pela crueldade do ato em si, mas pelo que ele revela sobre Renato. Ele nunca quis apenas o poder. Ele quer a humilhação do outro. Quer ver a queda. Quer estar na sala quando o mundo de alguém desmorona. É um traço psicológico profundamente perturbador. A necessidade de testemunhar a derrota alheia como prova da própria superioridade. Armênia sai daquela reunião diferente. Não apenas derrotada. Transformada. E quando o filho Gerson a enfrenta em casa,
Com aquela brutalidade amorosa de filhos que amam mas não poupam a verdade, algo finalmente se quebra dentro dela. Você fez pela empresa ou por você, mamãe? Essa empresa nunca foi sua. Era da Maria do Carmo. Palavras que doem porque são verdadeiras. E Armênia, pela primeira vez, deixa o orgulho sentar e escuta. Nesse ponto, você que está assistindo esse vídeo provavelmente já entendeu que essa novela é muito mais do que disputas empresariais. É sobre mulheres que caem, que são traídas, que se perdem e que voltam. Se você está curtindo essa análise, se inscreve no canal e deixa o seu like agora, porque toda semana a gente mergulha fundo nesses personagens e nos dramas que a televisão mal consegue conter numa tela. E me conta nos comentários, você acredita que a Armênia merece redenção, ou ela deveria pagar mais caro pelo que fez com Maria do Carmo? Mas voltemos para onde o plano realmente virou obra de arte. Enquanto Armênia processava sua humilhação e Renato se movia pela empresa com a certeza de quem acha que ganhou, Maria do Carmo e Ademar já haviam dado um passo que ninguém ainda sabia. Na noite anterior à aceitação do acordo por Armênia, eles haviam grampeado o telefone da sala de Renato. Um movimento arriscado. Ilegal na borda. Mas necessário. Porque para pegar um homem que se acredita intocável, às vezes você precisa entrar no escuro com ele. E Renato fez exatamente o que um homem culpado e assustado faz. Ele ligou. Quando Armênia mencionou casualmente que havia uma pista sobre os carros, o sorriso de Renato vacilou por apenas um segundo, mas foi suficiente para acender o pânico interno. Ele foi para a sala, fechou a porta e discou o número de Pedro de Oliveira, o laranja do esquema, que estava escondido próximo à fronteira com o Paraguai. Cada palavra daquela conversa foi gravada. Cada ordem para sumir com os carros, cada instrução para apagar rastros, cada sussurro de um homem tentando manter o controle de uma situação que já havia escapado completamente de suas mãos. A gravação foi entregue à polícia. O rastreamento da ligação levou diretamente até Pedro. E Pedro, ao ser preso com parte dos veículos num galpão, fez o que todo cúmplice fraco faz diante de algemas e câmeras. Falou. Falou tudo. Disse o nome de Renato Maia ao vivo, na frente de um repórter, com o desespero de quem tenta salvar a própria pele. E Maria do Carmo escolheu o momento certo para que todos vissem. A cena na sala de reuniões é daquelas que a televisão brasileira vai lembrar por anos. A TV ligada. A reportagem ao vivo. O rosto de Renato empalidecendo em tempo real enquanto seu nome era pronunciado por aquele que ele havia usado como instrumento. Os sócios virando o olhar para ele. O silêncio absoluto que antecede o colapso de um império construído sobre traições. E então Maria do Carmo se aproxima. Olha nos olhos dele. E diz com uma calma que é mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser: você achou que ia conseguir passar a perna em todo mundo. Mas você cometeu o maior erro de todos quando mexeu comigo. Renato tenta falar. A voz falha. Os seguranças já estão na porta. Ademar entrega as gravecos. E Renato Maia, o homem que se achava o mais inteligente de todos, que manipulou, que tramou, que destruiu, que sorriu sobre as ruínas dos outros, dá um passo para trás e encontra o vazio. Agora, 3 caminhos possíveis se abrem diante dessa história, e nenhum deles é simples. O primeiro, Renato não aceita a derrota. Homens como ele raramente aceitam. Mesmo preso, mesmo exposto, ele pode ter um as escondido, um documento, uma chantagem, um segredo sobre alguém dentro da empresa que ainda não foi revelado. A queda pode ser o começo de algo ainda mais perigoso. Porque um animal encurralado é o animal mais imprevisível que existe. O segundo caminho, Armênia, ao devolver as ações e se recolocar ao lado de Maria do Carmo, pode descobrir que o acordo foi bom demais para ser apenas pragmático. Talvez Maria do Carmo tenha guardado para si mais do que aparenta. Talvez a nova configuração de poder na empresa não seja tão diferente da antiga armadilha, apenas com rostos diferentes. A aliança entre as duas mulheres pode ser o próximo campo de batalha. E o terceiro caminho, o mais perturbador de todos, e se Pedro de Oliveira não for o único laranja? E se Renato tiver plantado outras peças dentro da empresa que ainda não se revelaram? Talvez Maria do Carmo tenha guardado para si mais do que aparenta. Talvez a nova configuração de poder na empresa não seja tão diferente da antiga armadilha, apenas com rostos diferentes. A aliança entre as duas mulheres pode ser o próximo campo de batalha. E o terceiro caminho, o mais perturbador de todos. E se Pedro de Oliveira não for o único laranja? E se Renato tiver plantado outras peças dentro da empresa que ainda não se revelaram? Alguém que ainda está ali, observando, esperando o momento certo para agir? A história de Maria do Carmo pode ainda não ter chegado à sua batalha mais difícil. O que é certo é o seguinte: Maria do Carmo não voltou para se vingar.
ela voltou para recuperar o que sempre foi seu. E há uma diferença fundamental entre essas duas motivações. A vingança consome. A recuperação constrói. E essa mulher, que caiu, que foi manipulada, que teve suas ações arrancadas, que viu seu nome sujo, essa mulher escolheu construir. Com inteligência. Com aliados improváveis. Com paciência de quem sabe que o tempo, quando usado certo, é a arma mais letal de todas. Renato saiu com uma mão na frente e a outra atrás. Mas Maria do Carmo, ela saiu de cabeça erguida. E isso, ninguém jamais vai conseguir tirar dela.